Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje a gente vai continuar falando sobre datas aqui no nosso cursinho de PHP. Eu ia deixar essa parte que a gente vai falar hoje da classe DateTime, certo? Do PHP. Eu ia deixar para a gente falar disso posterior, a gente falar da parte de orientação a objetos do PHP, mas eu acho que não tem necessidade porque, como a gente falou de datas na última aula, a gente continuar falando sobre datas nessa aula faz mais sentido, certo? Então, só para você entender, vamos continuar aqui. Essa é só para que você entenda, se você nunca trabalhou com orientação a objeto, é pouca coisa diferente do modo que a gente estava trabalhando anteriormente, certo? Então, você vai ver alguns conceitos aqui, alguns modos de escrever um pouquinho diferentes, certo? Mas quando a gente falar sobre a parte de orientação a objeto, você vai compreender melhor isso aqui. Mas no momento, você entendendo algumas coisinhas aqui dessa função, alguns métodos aqui dessa função, dessa classe DateTime aqui do PHP, você já consegue utilizá-la normalmente, certo? Então, para a gente começar aqui, eu vou criar uma variável chamada data, certo? E aí, para a gente instanciar a classe DateTime, a gente utiliza uma palavrinha chamada new, certo? Então, a gente fala new DateTime. E aí, abre e fecha os parênteses aqui, certo? Então, isso aqui, a gente fala que a gente está instanciando a classe DateTime, certo? Só que neste momento, a gente já fazendo isso aqui, a gente já tem uma data, certo? Então, se eu quero, por exemplo, imprimir uma data aqui, nesse local aqui, eu já não consigo fazer isso daqui, certo? Echo data. Porque está falando que o object class DateTime, que é a classe DateTime, não pode ser convertido em uma string. Para a gente ver essa data em qualquer formato que a gente quiser, faz sentido que a gente utilize um format, certo? Então aqui a gente vai colocar o sinalzinho de menos, um sinal de como se fosse uma setinha, um sinal de maior que, certo? E aí a gente vai falar qual método a gente quer utilizar. Nesse caso, a gente quer utilizar o método format, certo? E aí, depois da palavrinha format aqui, a gente vai colocar, abrir e fechar os parênteses, e dentro aqui a gente vai colocar o formato. Todos os métodos dessa classe que a gente vai utilizar vão ser nesse formato aqui, certo? A gente coloca um sinal de menos, um sinal de maior que, o nome do que a gente quer utilizar, e aí abre e fecha os parênteses e coloca o valor que a gente quer aqui dentro. Então, aqui dentro, a gente vai colocar um formato igualzinho o formato que a gente falou na funçãozinha date da aula anterior, certo? Então, aqui a gente vai colocar um formato que a gente quer, por exemplo, dia, mês, barra, ano. Esse é o formato que eu estou escolhendo, certo? Você pode escolher o formato que você quiser. Inclusive, eu deixei uns links salvos aqui, eu vou criar um novo arquivo aqui. Vou colocar esses links aqui, ó. Eu vou deixar esses links na descrição do vídeo aí pra gente, certo? Então aqui eu deixei os links da classe DateTime, da DateTime Immutable, que a gente vai ver agora mesmo. O formato tá no link da funçãozinha date, certo? Então você pode pegar esses formatos que a gente está vendo aqui deixa eu fechar isso aqui, nesse link aqui, certo? E outras coisas que a gente vai falar nesse vídeo estão todos nesses links aqui, então tá tudo aí na descrição do vídeo, certo? Então, se eu quero pegar esse formato de data aqui, agora sim eu posso exibir isso daqui embaixo, certo? Então, aqui a gente tem 9/6/2019, que é a data de hoje, certo? Porque eu não passei nenhum parâmetro para cá. Se eu quero hora também, ou só hora, deixa eu só te mostrar aqui, ó. Eu estou exibindo só a data, certo? Se eu quero exibir a hora separado, eu posso, deixa eu dar um eco numa quebra de linha, e aí eu vou exibir a hora da mesma data, certo? Format. E aí eu estou exibindo a hora separada aqui, então certo? Então, neste momento aqui, eu estou trabalhando nessa outra linha só com hora. 15 é a hora agora, certo? 3h56 e 49 segundos, que é a hora que a gente atualizou aqui, certo? Se eu quero tudo junto, eu posso mandar tudo junto aqui também, certo? Então, hora, minuto e segundo aqui, certo? Então, aqui a gente tem data e hora. Então, isso aqui eu fiz só para que você entenda que você pode trabalhar de uma data, você pode trabalhar só a data,
ou só a hora, ou só os minutos, ou só os segundos, ou só o ano, ou só o dia da semana, se você quiser, certo? Se você pegar aqui e colocar, por exemplo, um W aqui, você vai ver o 0 aqui, porque hoje é domingo, certo? Então, você pode trabalhar de uma mesma data várias coisas, sabe? Hora, dia da semana, dia do mês, e assim, o que você quiser que tiver aqui nesse link que eu te mostrei aqui no formato, você pode utilizar aqui de uma mesma data, certo? Então, beleza, visto isso, eu posso modificar essa data se eu quiser, certo? Por exemplo, suponha que eu queira mudar essa data para outra data qualquer, por exemplo. Então, eu pego aqui essa data, coloco aqui o sinal de menos, o sinal de maior que, a setinha. Eu vou chamar esse conjunto aqui de setinha para a gente agilizar, certo? Coloco a setinha aqui e aí escrevo o método aqui, modify, certo? E aí nesse modify eu vou mandar uma nova data, certo? Então eu vou mandar, por exemplo, 2019, abril, dia 20. E a hora eu vou mandar 8h58 e 41 segundos, certo? Então agora eu modifiquei essa data aqui, certo? Perceba que tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou modificando essa data original aqui, certo? Já eu te mostro aqui, ó. Vamos dar um eco nessa data para a gente ver. Então, como eu te falei, eu não posso dar um eco direto, eu tenho que pegar o formato dessa data aqui. Então, date.format, eu vou colocar dia, barra mês, barra ano, hora, minuto e segundo aqui, certo? Agora sim a gente está vendo a data 20/4/2019, às 8h58 e 41, que é a data que eu modifiquei aqui, certo? Suponha agora que eu queira, a partir dessa data aqui, adicionar, por exemplo, alguns dias nessa data, vamos supor. Então, se eu quero adicionar, eu venho cá, utilizo a minha variável data, coloco a setinha aqui, uso o método add, certo? E aí, esse método add aqui, ele vai receber uma outra classe chamada dateInterval, certo? Então, dentro desse add aqui, eu vou mandar um new dateInterval, certo? E aqui dentro desse dateInterval, eu tenho que mandar o seguinte. Eu deixei isso salvo aqui também para você, ó. Tá nos links aqui, certo? Então, a gente tem o format e a classe dateInterval aqui. Então, aqui ela vai receber no seguinte formato. Eu tenho que mandar um P para me falar, quando eu vou falar de período, como dia, mês, ano, eu vou mandar um P, certo? E quando eu vou falar de horas, eu vou mandar um T de tempo. Já a gente usa horas e você entende melhor. Então, eu estou mandando um P de período, certo? Eu quero adicionar 7 dias, certo? Então, eu vou colocar o número 7 e a letrinha D, certo? Então, adicionei 7 dias nessa data aqui. Então, agora, se eu quiser exibir ela novamente, deixa eu exibir ela de novo aqui embaixo, você vai ver que deixa eu quebrar a linha também. Sempre que eu mandar, eu já vou mandar com a linha quebrada aqui. Então, estou concatenando uma quebra de linha aqui para a gente ver isso melhor na tela. Certo? Então, vamos executar isso aqui. Então, aqui a gente tem dia 20/4/2019. Você percebe que a hora a gente não mexeu nela. A gente só adicionou 7 dias, certo? Se eu quiser adicionar 70 dias, não tem problema nenhum. Mando 70D, certo? Então, agora a gente mudou até o mês aqui, certo? 29 e tal. Se eu mandar, por exemplo, sei lá, 700 dias, vai mudar até o ano, certo? Então, você percebe aqui que é 20/3/2021, na minha data aqui, certo? Eu também posso, ao invés de mandar 700 dias ou só dias, eu posso mandar assim, por exemplo, ao invés de mandar isso, eu posso mandar, por exemplo, 5 anos, então 5Y, 5 meses, eu estou colocando 5, pode ser, sei lá, 2 meses, 1 dia, certo? E aí, eu executar isso aqui, ó, você vê que foi adicionado aqui nessa data 5 anos, 2 meses e 1 dia, certo? E aí, isso aqui tem que ser na ordem, certo? Ano, mês e dia. Se eu quero adicionar tempo também, eu posso continuar adicionando aqui. Por exemplo, eu ponho um T, e aí eu falo que eu quero adicionar 10 horas, 5 minutos, certo? E 20 segundos, certo? Então, se eu executar isso aqui agora, a gente adicionou nessa data aqui, ó, que é 20/4/2019,
nessa hora aqui a gente adicionou 5 anos, 2 meses, 1 dia, 10 horas, 5 minutos e 20 segundos. Além de adicionar, eu também posso retirar daqui, certo? Então, se eu quiser subtrair alguma coisa aqui, ao invés de eu utilizar esse método add, eu utilizo o sub, certo? E aí eu executo isso daqui. E agora, ao invés de somar, a gente subtraiu 5 anos, 2 meses, 1 dia, 10 horas, 5 minutos e 20 segundos aqui dessa data, certo? Então, para o datetime, a gente tem vários outros métodos também, a gente vai ver. Por exemplo, lembra que na última aula a gente falou do timestamp, certo? Então, se eu quero, por exemplo, dessa data aqui, pegar o timestamp, eu posso vir aqui e falar data get timestamp, certo? E aí, eu vou pegar o Unix timestamp dessa data aqui, certo? Lembrando que, conforme eu te expliquei, tudo que a gente está fazendo aqui, ó, com exceção do format, que a gente só está exibindo a data, mas o modify, o sub, o add, certo? Esses métodos, eles estão modificando a minha data original, certo? Então, essa data aqui já não existe mais, eu não consigo pegar mais a data que eu iniciei aqui. Você vê que eu iniciei com essa data, aí eu mudei para essa data, 20/4 de 2019, certo? E aí eu comecei a trabalhar em cima dessa data aqui. Então, tudo que foi alterado aqui embaixo, foi alterado nessa data e eu não consigo recuperar ela mais, certo? Que era a data original. Se eu quero um objeto que não modifique, que não não tenha esse comportamento, ao invés de utilizar datetime, eu posso utilizar datetime immutable, certo? Então, ao invés de fazer isso, por exemplo, se eu quero manter a minha data original salva, eu posso vir aqui, eu vou apagar isso aqui tudo, e aí ao invés de utilizar datetime, a gente usa datetime immutable, certo? E aí a gente pode já instanciar a classe com a data já que a gente quer, por exemplo, 2010.4.20 às 20h58 e 41 segundos, certo? Então agora, se eu quero ver o formato, é a mesmíssima coisa da data da datetime, certo? Só que essa data aqui não se modifica. Então, peraí que a gente já chega lá. Deixa eu formatar isso aqui para a gente exibir o dia, o mês, o ano, a hora, o minuto e o segundo, certo? Então agora a gente exibiu a nossa data aqui, certo? Ela é igualzinha, tem todos os mesmos métodos de datetime, tudo igualzinho, certo? A única diferença aqui, ó, é que aqui, ao invés de eu falar assim, ó, deixa eu apagar isso aqui, aliás, vamos deixar isso aqui, ao invés de eu falar isso daqui assim, ó, por exemplo, eu quero adicionar 5 dias nessa data, então add new date interval, eu quero mandar P5D, certo? Quero adicionar 5 dias nessa data. Você vê que, mesmo eu fazendo isso daqui, ó, se eu executar, eu continuo tendo a minha mesma data original, certo? Essa data não modifica, mas ela gera novos objetos aqui. Então, ao invés de eu fazer isso aqui direto, eu preciso jogar o valor disso daqui numa variável. Então, por exemplo, nova data igual a... E agora, ao invés de eu exibir a minha data, vamos deixar ela aqui, só para você ver essa data original, certo? Vamos concatenar uma quebra de linha e vamos exibir a nova data com format dia barra mês barra ano, hora, minuto e segundo. Então agora a gente tem a nossa data original aqui, que não foi alterada, certo? E a gente tem a nova data, que foi a data que a gente adicionou 5 dias nela, certo? Você percebe que você utilizando isso daqui, ao invés de utilizar as funções que a gente viu na aula anterior, é bem mais simples, certo? A gente não precisa trabalhar converter para segundo, coisa do tipo. A gente só fala o que a gente quer fazer, certo? E aí a classe faz tudo internamente para a gente, certo? Então, só para que você entenda, se você quer uma data que não seja alterada, que não altere a data original, você pode utilizar, ao invés de datetime, você pode utilizar datetime immutable, certo? Só para que você entenda. E aí, ambas têm os mesmos métodos. Tudo que eu vou te mostrar de uma tem na outra, certo? Então, eu não vou ficar transitando entre as duas aqui nesse vídeo, certo?
Então, beleza. Outra coisa que a gente costuma fazer bastante aqui é comparação entre datas, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma data 1 aqui, new date time, suponha que a data seja a data atual. Deixa eu só pegar a data atual aqui. Echo dt1 format dia barra mês barra ano, hora, minuto e segundo. Vamos pegar essa data aqui, ó, que é a data atual aqui, certo? Vamos jogar ela aqui dentro para ela ficar fixa aqui, não ficar alterando, certo? Então agora sim. Deixa eu deixar isso aqui salvo também para eu não ficar digitando isso aqui toda hora. Então vou deixar isso aqui comentado aqui embaixo. Então a gente tem essa data aqui, certo? Para simplificar, eu vou deixar às 16 horas certinho aqui. Então beleza, a gente está com as 16 horas. E tem uma data 2, certo? Vamos criar uma data 2, vou copiar isso daqui. Vou criar uma outra data qualquer. Por exemplo, suponha que eu tenha uma diferença de 1 ano entre as duas datas aqui, certo? Isso aqui não importa a ordem, certo? A data 1 aqui está vendo que é maior que a data final aqui. Por exemplo, a data inicial é maior do que a data final, mas não tem problema não, certo? Então, eu quero pegar a diferença entre as duas datas. Então, na diferença aqui, eu tenho que falar o seguinte, dt1, certo? Diff dt2, certo? E aí, aqui, ó, se eu quiser pegar quantos dias de diferença tem nessas duas datas, eu posso utilizar diferença format. E aí, se eu quero pegar o total de dias, eu falo A, certo? Então, aqui a gente tem uma diferença de 365 dias, certo? Você vê que é uma porcentagem A aqui, que eu não falei anteriormente. Então, 365 dias, certo? Se eu pego aqui, sei lá, deixo ela aqui em 2019 e coloco uma diferença aqui de um dia, por exemplo. Assim, se eu executar... Aliás, galera, esse formato aqui de data tá incorreto, certo? Você lembra que eu te falei que a gente tem que trabalhar com o formato gringo aqui, o formato inglês de datas aqui, porque esses formatos aqui não geram um resultado muito preciso, certo? Então a gente está utilizando aqui o padrão de datas brasileiros. Não faz isso porque vai te gerar problemas igual esse aqui. Você vê que eu dei uma diferença de um dia e me deu uma diferença de 31 dias aqui, certo? E eu nem tinha visto que eu estava nem tinha reparado que eu estava utilizando o formato errado. Então, para a gente corrigir isso aqui, a gente vai utilizar, só para me lembrar a data, eu vou colocar aqui 2019, 6/9, certo? Que é o formato inglês de datas aqui. E aqui embaixo, agora sim, a gente vai colocar 2019, 6/8, certo? Então, eu nem tinha reparado, agora sim a gente tem as datas certas, ó, um dia de diferença. Se eu tirar, sei lá, um mês, agora sim tem que estar 30 dias, ou mais de 30 dias, certo? Então, 9, aqui a gente tem 31 dias de diferença, certo? Então, peço desculpas por esse erro meu, eu não tinha percebido que eu estava utilizando o formato de datas brasileiro aqui. Não utilize esse formato de datas porque vai te gerar esse tipo de problema, esse tipo de inconsistência aqui que eu tive aqui, certo? Sabendo disso, vamos retomar aqui a aula, é o seguinte... agora a gente pode, por exemplo, pegar outros formatos aqui embaixo. Por exemplo, você viu que eu peguei só os dias aqui, certo? A quantidade de dias. Eu posso pegar também, só que isso aqui não é total, certo? Só para você entender, isso aqui não é total. Então, eu vou pegar a diferença, vou mandar... Aliás, vamos quebrar a linha primeiro. Barra N. Agora sim, eu vou pegar a diferença, vou pegar o format, certo? E aqui eu quero pegar... anos, certo? Anos, uma porcentagem em Y. Eu vou escrever e aí você vai vendo aí na tela o que é, porque às vezes eu esqueço de falar porcentagem, mas é anos, por exemplo, meses, dias, horas, minutos e segundos, certo? Eu esqueci do ponto e vírgula.
Então aqui a gente tem, tá vendo que não é total, ó. A gente tem 0 anos, a diferença entre essas duas datas aqui, ó. A diferença são 0 anos, 1 meses, no caso, 0 dias, 0 horas, 1 minutos, não sei por que cargas d'água, e 0 segundos, certo? Não, aqui, ó, no minutos é I, certo? Beleza, é I. Ao invés de M aqui no minutos, é I, certo? Você pode sempre conferir aqui no formato se está tudo correto aqui, certo? No manual do PHP. Então, beleza. Agora, a gente pode trabalhar, por exemplo, vamos deixar a mesma data aqui, ó. Vamos ver o que a gente tem de diferença, que é nada, né, certo? A gente tem 0 dias de diferença, 0 anos, 0 meses, 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Vamos dar uma diferença aqui no segundo, sei lá, vou pôr 30 segundos numa. Então, a gente tem uma diferença de 30 segundos entre essas duas datas aqui, certo? Se eu colocar, sei lá, horas, vamos pôr 15 horas nessa aqui, a gente tem uma diferença de 59 minutos e 30 segundos, certo? Se eu colocar mais 2 minutos aqui, a gente tem uma diferença de 57 minutos e 30 segundos. Vamos lá, vamos mudar mais, 14. A gente tem a diferença de 1 hora, 57 minutos e 30 segundos, certo? Então, essa é a diferença. Se a gente mudar o dia aqui, a gente vai ter uma diferença no dia. Se a gente mudar o mês, a gente vai ter uma diferença nos meses. Se a gente mudar o ano, a gente vai ter uma diferença nos anos também, certo? Então, aqui, ó, agora, a gente tem uma diferença total, que é esse A aqui, de 400 dias. E a diferença em anos, meses e tal, a gente vai ter 1 ano, 1 mês, 4 dias, 1 hora, 57 minutos e 30 segundos de diferença entre essas duas datas aqui, beleza? Conforme eu te falei também, se a gente quiser, a gente pode trabalhar com timestamp aqui, certo? Então, deixa eu mudar isso aqui. Vou colocar DT, new date time, certo? E aí, nessa data aqui, eu vou modificar ela para um timestamp. Não, eu vou dar um set timestamp. E aí, eu vou colocar 0. Lembra que na última aula a gente teve uma diferença de fuso horário, certo? Então, se eu quero exibir ela, eu vou dt format dia barra mês barra ano, hora, minuto e segundo. Então, vamos exibir isso aqui, ó. Você está vendo que a gente tem uma leve diferença de fuso horário, né? 31/12/1969 às 21 horas. E o marco zero do Unix timestamp, como a gente falou na última aula, é 1/1/1970, a 000 aqui, certo? Então, se eu quiser corrigir isso aqui, ó, eu vou mandar um timestamp igual a gente mandou na aula anterior. Por exemplo, eu vou mandar 3 horas, certo? Então, 3 vezes 60 vezes 60, eu estou mandando 3 horas. Então, agora a gente tem 1/1/1970, 000. Exatamente a diferença do meu fuso horário aqui, certo? Que é o -3. Beleza? Então, se você quiser trabalhar com timestamp, você pode. Por exemplo, se eu quiser utilizar aquela função que a gente falou na aula anterior, por exemplo, strftime, para a gente formatar, a gente pode, por exemplo, falar, por exemplo, A, certo? Dia, mês, ano, certo? Se eu me lembro bem, esse formato aqui. E aqui eu quero mandar o meu timestamp da minha data que está utilizando a classe. Então, eu vou pegar o dt getTimestamp, certo? E aqui, ó, se a gente executar agora, a gente vai ter Thursday, 1/1/1970, certo? Você está vendo que está em inglês, né? Então, a gente viu isso na aula anterior, set locale, lc all, pt, br, pt, br, br.utf8, certo? Vou mandar isso aqui de novo. E português. Então, agora a gente vai ver isso aqui em português, certo? Então, a gente tem quinta, 1/1/1970, que era uma quinta essa data aqui, certo? Então, só para você entender, você pode, sempre que você quiser, mesclar as duas aqui,
certo? Sem problema nenhum, não tem nenhum problema em trabalhar com as duas mescladas, não, certo? Inclusive, se você quer a data formatada, você tem obrigatoriamente que usar essa função strftime, certo? Então você tem que mesclar as duas de todo jeito aqui, certo? Mas aí eu posso fazer todas as operações que eu quero com a minha data. Por exemplo, se eu tirar esse timestamp aqui, ó, você vê que hoje é domingo, 9/6/2019, certo? Eu posso trabalhar a minha data aqui do jeito que eu quiser. Por exemplo, posso adicionar alguns dias aqui. A gente vai até ver que dia que vai ser na data, por exemplo, new date interval. Vou mandar aqui um P, vamos adicionar 5 dias nessa data aqui. E aí você vê que vai ser na sexta-feira, 14/6/2019, certo? Então é isso, pessoal. Eu já passei bastante aqui por alto nessa aula, nessa classe DateTime. Você já provavelmente sabe como utilizar ela aí, certo? E eu vou deixar todos esses links aqui na descrição do vídeo aí. Então vai ter o manual da classe DateTime, o manual da classe DateTime Immutable, apesar das duas serem idênticas, certo? Então você lendo um desses dois aqui, você vai saber. É melhor você ler o da DateTime, que é o mais completo, que o Date Immutable, quando você for mudar ela, precisar mudar, você joga o valor dela numa variável, certo? Eu deixei aqui a função date, porque na função date tem o formato, certo? Que é os formatos que a gente utiliza ali para exibir aquilo ali, certo? A função date interval, que é quando você vai adicionar ou subtrair alguma coisa, você precisa dessa classe date interval. E eu deixei o formato da classe date interval também, que é esse formatinho aqui, ó, que a gente falou um pouquinho atrás nesse vídeo aqui, certo? Então, beleza, leia todos esses links para você completar aí o material que eu te passei. E aí você vai ficar fera em trabalhar com datas em PHP. Então é isso, pessoal. Se você curtiu, não deixa de dar um joinha aí no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. E eu te vejo na próxima aula. Grande abraço.